O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, nós estamos na quinta eucarística, dentro do cerco de Jericó, a quarta volta, a quarta noite, sabendo que na verdade é uma grande prece, uma súplica incessante a Deus, para que assim como por Josué, a ação divina e pela oração derrubou as torres, derrubou as muralhas, derrubou o obstáculo para o povo no Antigo Testamento de chegar à terra prometida, também nossas muralhas sejam derrubadas. São muralhas que a gente pede para Deus, derrube-as, para que possamos avançar. Destrua, para que o caminho se abra. Destrua, derrube, reduza a pó, isso que torna-se na nossa vida um obstáculo para viver a graça de Deus e recobrar a paz. Recobrar a paz. E como é importante que isso aconteça. E hoje nós temos um grande aliado, um apóstolo, também mártir. 2 apóstolos, um mais conhecido, o outro menos. São Simão e São Judas Tadeu. O Evangelho fala disso, propositalmente escolhido para a festa de hoje. Começa com um detalhe que nunca pode nos passar despercebido. Aquilo que Lucas conta de um dia da vida de Jesus, cheio de decisões, cheio de milagres e de prodígios, começa com uma noite de oração. O Evangelho
fala isso várias vezes. E se o fala, é para que nós não deixemos e não descuidemos. Jesus se manteve fiel à proposta do Pai, porque era um homem de oração. Passou a noite em oração. Portanto, este primeiro ensinamento nunca vai ficar desatualizado para nós. Sermos homens e mulheres de oração. E quanto mais o cerco apertar, quanto mais dificuldades vier, e hoje falamos de casos desesperados, agarrar-se no Senhor, dobrar nosso joelho, fazer aquilo que nós podemos, do nosso jeito, com as limitações que temos, de sempre recorrer ao Senhor. Senhor, estou aqui. Senhor, eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso que me ajude a resolver estas causas. Jesus, um homem de oração. Ele passou a noite em oração com Deus. E quando nasceu o sol, o amanhecer, ele foi para um outro lugar e escolheu os apóstolos. Sempre e todos os evangelistas citam os mesmos nomes dos 12 apóstolos, cada um na sua festa. Mas hoje a igreja celebra 2 apóstolos, que não por acaso assim é o feito. Por quê? Eles estão sempre citados juntos. Cita Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago. Sobre Simão, não se tem muito escrito, quase nada, para não dizer estas citações. Simão, um apóstolo que seguiu o Mestre e foi fiel ao Senhor, mas não tem outros registros. Segundo um historiador, Eusébio, teria ele sido o segundo bispo de Jerusalém. O primeiro foi Tiago, e depois Simão. Simão, segundo outro historiador, depois da efusão do Espírito Santo, quando os apóstolos tinham a grande missão evangelizar, como disse a primeira leitura, lembrando esta missão, uma decorrência, eles sabiam que a missão deles não estava em Jerusalém, não se restringia a Jerusalém. E se por acaso duvidavam disso, aconteceu uma força que os impeliu a ir para o mundo. E Simão foi para a região da Pérsia. E segundo uma tradição, ele também foi crucificado. Mas essa tradição, ela não é de relatos que não estão na Bíblia. Já também não se escreve muito Judas, o filho de Tiago. Por que ele é chamado Judas, o filho de Tiago, ou Judas Tadeu? Para diferenciar do outro nome, Judas Iscariotes. Para diferenciar. Por isso, o último nome sempre na
na sequência dos apóstolos é de Judas Iscariotes, o traidor. Mas Judas era um nome muito comum, como Tiago era muito comum, que depois vem Giacomo em italiano, e depois vai cada um tomando um nome. Mas Judas era comum. E Jesus chamou dois com o mesmo nome, Judas Iscariotes, e para diferenciar, Judas, filho de Tiago. Judas Tadeu, ele era filho de Alfeu ou Tiago. Aqui você tem que sempre, por que dois nomes, padre? Porque às vezes alguns citam o nome em hebraico, outras vezes citam o nome em grego, mas é o mesmo. Ele, segundo a tradição, Alfeu, era irmão de São José, casado com Maria de Cleofas. Por isso é Alfeu, Tiago ou Cleofas, que inclusive, se você lembrar, lá em Emaús, quando Jesus aparece a dois discípulos, um deles chama-se Cleofas, tio de Jesus, e Maria que ficou, Maria de Cleofas, Maria casada com Cleofas, que era prima de Nossa Senhora. Nos apóstolos, quando você vai estudar, existe muito parentesco, é comum, você tem que entender. Nazaré era pequeno, Cafarnaum era pequeno. Como é que era quando se morava na colônia? Os irmãos casava meio em família. O irmão era casado com uma mulher, e depois a irmã da irmã era casado com outro cunhado. Era assim. Cidade pequena, ali era um lugarejo. Inclusive, se você for estudar a fundo, você vai ver que tem Maria Salomé, que era irmão de Judas Tadeu, a mais velha, que era mãe de João, e assim por diante. Mas isso que eu estou dizendo é, por que Judas Tadeu era tido irmão de Jesus? Porque ele era primo por parte de pai, primo por parte de mãe. Era chamado os irmãos do Senhor, que muita gente interpreta que Maria teve outros filhos. Não, Maria teve um único filho, nosso Senhor, e se manteve virgem, antes, durante e depois. Essa é a nossa fé. Inclusive, hoje quem acompanhou Hebreus, não é um livro muito agradável, mas é um livro muito catequético. Por isso muitas vezes eu vou até pegar o catecismo. Mas hoje, Hebreus dizia assim: cuidado, que nem toda a verdade o faz caminhar na verdade. Muitas coisas são verdades para outras religiões. Eu não estou questionando, não estou criticando. É verdade para outra religião, para outro credo. Mas nós não podemos esquecer as nossas verdades cristãs e católicas. Você entende o que eu estou dizendo? Isso Hebreus vai questionar, a carta aos Hebreus. Portanto, nós também precisamos, quando você vai pegar um livro, quando você vai ler um artigo, hoje pouca gente vai em livro, muita gente fica muito olhando no Google. Você sempre tem que se perguntar, que site é esse? Quem escreveu? Porque nem tudo faz parte da nossa fé. Está compreendendo isso? E isso mais confunde, porque você lê sem olhar a fonte, e você fala, puxa, olha, descobri a América, quando na verdade são elucubrações. Então nós precisamos pensar, o que é a verdade cristã católica? Em que eu vou acreditar? Isso Hebreus
nos chama a atenção. E essa é a nossa verdade sobre os irmãos de Jesus. São Judas Tadeu, filho de Alfeu, filho de Cleofas, ele aparece na Santa Ceia. É a única vez que os evangelistas colocam uma palavra na boca de Judas Tadeu: Senhor, tu te manifestas somente a nós ou ao mundo? E o Senhor responde depois, mas não dá uma resposta precisa. Como eu disse, após o derramamento do Espírito Santo, todos são impelidos a ir a terras diferentes. E praticamente cada apóstolo foi para um lugar, basicamente assim. Se lembrarmos, Tiago foi até Compostela, outros foram para outros lugares, para a Ásia Menor. E Judas Tadeu, ele vai para a Pérsia. E lá se encontra com Simão. E se torna uma dupla de apóstolos muito veementes e contundentes na pregação. Fato que levou muitos persas a se converterem ao cristianismo. Ora, não agradou aos sacerdotes pagãos. E aquela história, ontem rezando, me veio: se você vê uma criança perto de uma serpente, o que você faria? Imediatamente você vai tirar a criança, mas você se expõe à serpente. E se a criança ia ser mordida, talvez você o seja. Quando você faz o bem, você incomoda o mal. Quando você faz o bem, você se torna um risco de sofrer pelo mal. E é isso que São Judas Tadeu fez. Ele se tornou um risco. E os sacerdotes pagãos, eles se levantaram contra São Judas Tadeu e Simão. E São Judas Tadeu foi, por não negar Jesus Cristo, por não aceitar oferecer incenso aos deuses pagãos, a fazer sacrifício aos deuses pagãos, ele foi decapitado. Por isso, se você olha a imagem, aqui nós não temos, mas talvez eles coloquem na televisão e se quiser replicar no santuário. A imagem de São Judas Tadeu, ele tem uma cor vermelha, um manto para lembrar o martírio. O verde, que sempre é a cor que lembra a continuidade da vida, a passagem, a eternidade, sempre essa vida renovada. E ele traz uma espada na mão, parece uma lança, mas é uma lança persa, que tanto a espada como o machado, que foi o instrumento de seu martírio. Às vezes, quase sempre, ele é apresentado com um livro, porque São Judas Tadeu escreveu uma epístola, um pequeno texto. E esse texto de São Judas Tadeu, chamado só Judas, ele trata sobre os erros da fé, o perigo das heresias, o perigo do desvio do nosso caminhar em Cristo. Ele começa brando, sensível, mas ele termina colocando grande perigo para nós que seguimos Jesus, e se nós nos desvirtuarmos
do verdadeiro caminho do Senhor e o fim de todos aqueles que atrapalham o reino dos céus. Basicamente essa é a temática do texto da epístola de Judas. Por muito tempo, a igreja, de modo mais popular, principalmente na Idade Média, não rezava para Judas. Por que você vai falar? Com medo de instigar a devoção de Judas Iscariotes. Partilhavam o mesmo nome. Na Idade Média não se tinha esse hábito, e a igreja pouco fazia para a devoção de São Judas Tadeu, porque tanto que São Judas vem, Iscariotes ou Tadeu, foi quando foi registrado por Santa Brígida uma visão de Nosso Senhor, que dizia: quero que supliquem graças para que Ele interceda a mim, meu grande apóstolo Judas Tadeu, e verão como Ele será favorável nas causas urgentes e nos momentos desesperadores. Santa Brígida relatou isso. A partir de então, cada vez mais, São Judas foi propagado, e hoje é um dos santos mais populares no Brasil, também fora do Brasil, mas do Brasil é muito forte. São Judas Tadeu sendo invocado como aquele que, nas nossas causas urgentes, a palavra urgente significa muito, né? É urgente. Nas causas desesperadoras. Meus irmãos, você vai dizer, mas isso me parece um pouco estranho. Bom, só o fato de nós lembrarmos que se existe uma causa desesperadora, não nos entreguemos ao desespero, já valeu a pena. E existem muitas causas de desespero. Muitas pessoas que por várias razões acabam ficando desesperadas. A morte, o luto. Hoje, por exemplo, teve uma repercussão em quase todas as rádios, mas eu me senti muito comovido de ouvir um pai, o Rodrigo, que partilhava entre lágrimas e suspiros a perda de um filho de 13 anos, que lamentavelmente tirou a própria vida. Não vem aqui ao caso, quem quiser escute à noite. Às 10 horas tem reprise, às 5 horas sobe no YouTube. A dor é desesperador. Mas também um desemprego prolongado pode causar o desespero. Uma doença que vem violenta pode causar o desespero. E isso provoca na pessoa o quê? O desespero, ele pode ir crescendo, gerar ansiedade, gerar depressão, gerar fobias, medo, ou palavra difícil, medo, tensão. Mas nós como cristãos, quando até falamos isso, São Judas Tadeu, o intercessor das causas desesperadas, e eu acredito que é uma evangelização subliminar. Você pode estar passando por um desespero, e todos nós, meus irmãos, ou já passamos, ou estamos passando noites terríveis, noites escuras, áridas,
ou vamos passar. Mas nessa hora talvez a gente lembrar que no seu desespero, no meu desespero, nós temos Deus. Nós temos um Deus que não decepciona. Como diz o Salmo 24 ou 25 na tua Bíblia, que eu indico. É o salmo para os momentos de desespero. Que diz lá que eu não fique envergonhado. O salmo começa assim: que eu não seja decepcionado, Senhor, porque a vós eu recorri. Senhor, continua o salmo em versículos que ele não é tão pequeno. Senhor, na minha aflição eu grito por ti, na minha angústia eu clamo por vós. Senhor, pela tua misericórdia, olhe para a minha aflição, não leves em conta o meu pecado. O meu pecado, esquece-o, pela vossa misericórdia. Mas por teu amor, me defenda, que aqueles que me desejam mal não triunfem, que aqueles que querem a minha derrota não se regozijem, porque eu confiei no Senhor, e o Senhor não há de me decepcionar. E por várias vezes, misericórdia de mim, ó Senhor. Eu creio que nos dias que vivemos, não que seja pior do que se viveu antes, ter uma palavra para o desespero, e um santo que intercede nas nossas causas desesperadas, é uma evangelização. É uma palavra para que o desespero não vire e não cresça, que o medo não destrua a vontade de viver. Porque quem está no desespero, quem está com medo, e o medo vai dizer: medo não é real. Não é real? Medo não é real? O medo mata. O desespero, se não for curado em Deus e ter onde se apegar, ele destrói a pessoa por dentro. Ele destrói toda a própria imunidade, começa por ali. Depois destrói a esperança, destrói a fé, destrói a confiança em Deus. E meus irmãos, como é importante saber quando estamos em profundas provações, que Deus está por nós, que a nossa causa está nas mãos de Deus. Talvez, tirando o que alguns dizem, esse lado folclórico de São Judas, hoje seja um bálsamo para quem mais precisa. Quem tem ouvidos que ouça. E em meio a tudo isso, nós estamos diante de Jesus sacramentado. Eu sei, e a graça não vem de São Judas, mas ele, que é primo de Jesus, e se o lado familiar não é importante, ele que em tudo fez a vontade de Deus, hoje junto do trono da graça, está intercedendo por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós.